Olá, tudo bem? Eu quero agradecer você que tem acompanhado as nossas aulas do curso de formação teológica ministerial. Este é um curso sistemático, muito bem elaborado, bem organizado, para você, aluno que estuda presencial ou à distância, possa receber esta revisão de conteúdos com professores que têm abordado assuntos com extrema qualidade em seus ensinos. Olha, eu quero deixar uma dica para você. Não vale a pena só assistir o vídeo. É necessário que você leia o conteúdo, que você aprimore o seu conhecimento com o livro e assim você vai crescer na graça e no conhecimento. Continue acompanhando o nosso canal, sempre teremos aqui atualizações de todo o nosso conteúdo teológico. Deus te abençoe. Tudo bem, pessoal? Que bom poder estar com vocês para nós, mais uma vez, tratarmos de assuntos bíblicos. Nesta ocasião, nós vamos falar sobre seitas e apologética. Se você tem curiosidade em saber mais sobre esse assunto, eu te aconselho a fazer o curso de Teologia do Instituto Educ, um curso abençoado e esclarecedor. Seitas e apologética fazem parte já do curso médio de Teologia Livre. Venha ser nosso aluno, estudarmos juntos, aprendermos sobre a palavra do Senhor. Quando nós falamos de seitas e apologética, são temas que, num primeiro momento, parece até uma coisa assim muito batida, não é mesmo? Você ouve no meio religioso, dentro das igrejas, se falar muito desses temas aí. Mas será que quando se fala disso, estamos falando da forma correta? Estamos aplicando aquilo que nós falamos? Será que a visão que nós temos do que é apologética é a visão correta acerca do tema? Eu vou me propor, junto com vocês, nesta ocasião, entendermos um pouco sobre o que é apologética, o seu verdadeiro papel dentro da igreja, dentro do sistema constituído, religioso, e qual é a sua importância. A intenção minha não é discutirmos aqui as seitas propriamente ditas, mas trabalharmos um pouco, no momento e no horário que nós temos, um pouco dos conceitos, para que a partir desses conceitos que estão estabelecidos, a gente consiga poder juntos entender e desvendar essas seitas aí, ok? Então, primeiro, o que não é apologética. Vamos lá? Vamos procurar entender juntos aqui o que não é. Apologética não é a crítica pela crítica. Existem pessoas que são dadas à prática de criticar apenas pelo prazer de criticar. Falam pelo prazer de falar. Ou então são dados àquela expressão que usam sempre, a minha opinião é essa. Na verdade, a apologética ela não é baseada em opinião. A apologética ela é baseada em estrutura de conhecimento. Ela tem que ser baseada em coisas que realmente tenham solidificação teórica para poder defender determinadas ideias, para que eu possa defender o que eu penso. Não é opinião. A opinião não se pesa cientificamente falando. O que vale é a questão teórica posta na prática. Eu tenho que ter condições de explicar do porquê penso de determinada forma e quais são as bases teóricas que justificam determinados pensamentos e que justificam a minha interpretação. Então não é a crítica pela crítica, não é só o falar pelo falar. Eu vou criticar a prática A ou a prática B porque é a minha opinião e pronto. Não é assim que as coisas funcionam. A apologética não é crítica pela crítica. Tampouco é intolerância religiosa. Vai fazer apologética, vai falar de seitas, de heresias, não tem respeito pelas outras religiões, não tem tolerância pela forma diferente de pensar, não tem tolerância pelo diferente, pelos irmãos, não tem amor pelos irmãos, está julgando os irmãos. Uma frase muito utilizada nos nossos dias é a famosa frase, não julgueis. É fato que essa expressão não julgueis não se aplica no contexto em que as pessoas as utilizam para justificar o seu fazer em relação às diversas religiões e às suas escolhas de vida. O não julgueis se aplica em outro contexto, não nas questões das profecias, dos textos e das práticas religiosas. Então não é intolerância religiosa, muito pelo contrário.
quem faz a apologia e faz a apologética e estuda a religião, de certa forma, está criando um meio para estabelecer um conhecimento genuíno e tolera, sim, o outro. Nós toleramos e respeitamos o que o outro pensa, nós toleramos e respeitamos o que o outro acredita. Todavia, o fato de tolerar e de respeitar o que o outro pensa, o diferente, não significa necessariamente concordar. Tolerar, respeitar é diferente de concordar. Eu estou obrigado e tenho o dever, inclusive, de ter tolerância e ter respeito pelas pessoas nas suas escolhas. Todavia, não sou obrigado a agir como eles agem e a fazer o que eles fazem. Eu tenho que agir e a fazer de acordo com o que eu considero ser certo. E como é que eu determino o que eu considero ser certo? Eu tenho que ter princípios. E falando de uma questão religiosa, os princípios são embasados, então, na palavra de Deus. A apologética também não é ataque puro e simples, que é alguém fazendo uso do termo apologética, fazendo uso do termo seitas e heresias, se dizendo ensinador acerca de seitas e heresias, se apropria disso como uma oportunidade para atacar e ofender as outras pessoas. Existem formas de mostrar a verdade, sem ofender as pessoas, sem denegrir as pessoas e sem humilhar as pessoas. Não é um debate na intenção de fazer que o outro se sinta menosprezado, não. É no sentido de fazer com que as pessoas obtenham um conhecimento e, a partir desse conhecimento obtido, passem a fazer o que de fato é certo. Não é o ataque pelo ataque, não é a humilhação do outro, não é o se sentir melhor do que o outro e nem tampouco achar que a minha prática religiosa é melhor do que a prática religiosa do outro. Mas entender que a prática religiosa correta é aquela que está mais próxima da Escritura e vive de fato o que está escrito. Ok? Entendido isso? Espero que sim. Vamos seguir então um pouco mais adiante. Existe a etimologia do termo. A palavra apologética, muito utilizada, tem a origem no termo grego apologestai, cujo significado é defesa verbal. Você já deve ter ouvido ser dito muitas vezes a palavra apologia. Né? Então, as pessoas dizem, o fulano está fazendo apologia, deixa eu usar como exemplo aqui, fazendo apologia ao uso das drogas. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que existe uma pessoa que está defendendo esse uso. O fulano está fazendo apologia à compra com um cheque pré-datado. Hoje em dia nem se usa mais, né? Tempo dos cartões, né? Mas ele está defendendo um determinado tipo de compra. Então a palavra apologética vai originar depois a palavra apologia. E na definição aqui que se segue do dicionário Aurélio do século XXI, é discurso para justificar, para defender, louvar. Então vou fazer uma apologia ao fulano de tal, vou louvar as atitudes dele, vou fazer uma apologia ao curso tal, vou fazer uma apologia à situação tal. Então, eu estou fazendo uma defesa, ou então estou fazendo um elogio, ou então estou justificando determinado fato. Assim se aplica a palavra. Em relação ao cristianismo, a apologética é a defesa do cristianismo em sua totalidade e também na sua essência. Quando eu digo que é a defesa do cristianismo em sua totalidade, eu estou dizendo que é a defesa do cristianismo pleno. Não há possibilidade de uma apologética ser feita de uma forma fragmentada. Eu não posso defender o cristianismo uma parte e desprezar outra. Eu não posso ler a Bíblia e compreender a Bíblia e defender o que está escrito nela de uma forma fragmentada. Eu tenho que ler, compreender e defender num todo. Eu não posso escolher uma verdade e desprezar outras verdades. Eu vivo plenamente o Evangelho ou então não vivo o Evangelho. Eu não tenho como viver o Evangelho de meia patata. Ou é pleno ou não é. Então, a defesa plena.
do quê? Do evangelho, do cristianismo na sua essência, no seu sentido mais puro do termo cristianismo. Defender a essência do cristianismo. Não defender invenções mirabolantes, não defender certas bizarrices, e utilizando-se de um termo que muitas vezes é mal interpretado também, certos modernismos, não no sentido de modernização das coisas, mas no sentido de costumes mesmos e práticas que muitas vezes não condizem com a prática do evangelho em essência, do cristianismo em essência. Nós não podemos fugir da essência. Vitor Hugo tem uma frase que eu considero muito inteligente. Ele diz que a árvore, ela troca as suas folhas, a árvore, ela troca os seus frutos. Todavia, a raiz permanece a mesma. Então, a raiz do cristianismo é a mesma. A igreja se moderniza, as coisas se tornam outras. Vejam só como é que eu estou me comunicando com vocês. Pelo canal que eu estou me comunicando com vocês, isso é fruto da modernização das coisas. Antigamente isso não era possível, mas isso não nega a essência do cristianismo, a essência do que nós pregamos e ensinamos enquanto palavra de Deus. Não importa o método, o que importa é o conteúdo do cristianismo, a essência do cristianismo. E a apologética, então, apropriando-se do termo para o cristianismo, é a defesa em essência do cristianismo e também da totalidade do cristianismo. Nós temos algumas razões para nós estudarmos a apologética. Primeiro, a própria defesa. E quando eu estudo apologética, eu estou me preparando para ter argumentos em situações de alguém que queira contrariar a minha fé, de alguém que queira questionar a minha fé, de alguém que tenha por hábito querer me colocar contra a parede e questionar o que eu creio. Então, quando eu estudo apologética, eu me aprofundo no conhecimento desta área, eu estou criando elementos para eu poder defender aquilo que eu creio, aquilo que eu penso. Para eu defender o que eu creio, para eu defender o que eu penso, eu tenho que ter argumentos. Para eu ter esses argumentos, eu preciso estudar. E de onde vem esse estudo em relação à questão da apologética? No aprofundamento das coisas certas, conhecendo o que é certo, o que a Bíblia diz. E também conhecendo o que os outros dizem, os argumentos que os outros apresentam, para eu poder me precaver no momento certo e poder defender a minha fé, defender aquilo que eu acredito. É preciso estar bem fundamentado enquanto pessoa. Outra coisa é a questão de servir de auxílio para as pessoas que estão à minha volta. Existem um sem número de pessoas que não sabem o que crer. Existem um sem número de pessoas que não têm um embasamento em relação à sua fé, que têm a sua cabeça toda bagunçada em relação às crenças e não encontram fundamentos em relação à sua fé. Por conta das inúmeras interpretações equivocadas que existem dos textos sagrados, as pessoas são levadas a ventos e a determinadas doutrinas, pois são levadas pelas diversas, vou chamar de teorias que se propõem por aí, sem sustentação e sem base nenhuma, e ficam sem saber o que fazer, sem saber o que crer, e mesmo sem ter argumentos para dizer alguma coisa quando necessário é. Não sabem o que crer e nem por que creem muitas vezes. Então, quando eu estudo apologética, quando eu estudo heresiologia, eu estou criando meios para servir de auxílio para essas pessoas que estão à minha volta, e que muitas vezes não sabem o que fazer, não sabem como se conduzir em meio à proliferação de heresias e de seitas que lhes cercam, não sabem onde está a verdade. Também para a proteção do rebanho. Enquanto pastor, eu preciso estar ensinando e conduzindo as pessoas que estão sob o meu cuidado para o caminho correto. Quando eu estudo sobre heresiologia, eu estou blindando, criando formas de blindar as pessoas que estão sob os meus cuidados contra
as seitas e quantas heresias que se proliferam por aí. Quando eu estudo sobre as seitas e sobre as heresias, eu estou dando ao meu rebanho condições de fazer com que eles distinguam entre o certo e entre o errado, entre o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz, entre o que a palavra afirma de fato, entre o que é invencionice e achismos que fazem parte da vida de muitas pessoas por aí. Nosso rebanho precisa estar instruído. E, enquanto pastores, precisamos nos instruir, porque se não nos instruirmos, não teremos condições para instruir o nosso rebanho. Então, quando nós estudamos sobre heresiologia, estamos adquirindo meios para poder instruir o nosso rebanho, para livrar aqueles que estão sob os nossos cuidados, os lobos vorazes que estão rodeando aí, como o texto diz, o texto da Bíblia diz, ao derredor, e como o próprio Pedro escreve, fazendo papel de adversário, buscando quem pode ser tragado. Para a própria defesa do Evangelho, estudamos, para defender as verdades do Evangelho. Porque quando encontramos pessoas que fazem tantas afirmações e que muitas vezes não se fundamentam acerca do Evangelho, é preciso saber o que o Evangelho de fato diz. Quando estudo heresiologia, eu tenho condições de combater falsas afirmações sobre o Evangelho. Quando alguém faz afirmação sem fundamento acerca de Cristo, acerca dos seus ensinamentos, acerca dos ensinamentos dos apóstolos, acerca de qualquer verdade bíblica, eu, quando adquiro o conhecimento, eu tenho condição de refutar e defender o Evangelho. Assim dizendo, como Cristo uma vez diz, escrito está, com base no que está escrito da Bíblia, no conhecimento de fato das Escrituras Sagradas, pregando e anunciando o Evangelho. Também, quando eu estudo apologética, eu estou preparando missionários, minha gente. Como assim preparando missionários? Pois é, existem países espalhados por este mundo que estão sob o domínio de égides religiosas. Por exemplo, existem países que estão sob o domínio budista. Existem países que estão sob o domínio muçulmano. Existem países na África que estão sob o domínio de diversas seitas de cunho africano. As miscigenações religiosas que lá existem, o sincretismo religioso que lá existe, as misturas das crenças que lá existem. Então, quando eu preparo alguém para enviar ao campo missionário, ele precisa ir munido do conhecimento do que é a verdade do Evangelho. Ele precisa ter a condição de chegar lá no campo missionário e defender a verdade do Evangelho. Pregar o Evangelho genuíno. Porque em meio a essas pessoas, com os conceitos tão equivocados do que seja salvação, do que seja reino de Deus, do que seja vida pós-morte, do que lhe aguarda, é preciso alguém bem preparado para mostrar o que é verdade. E para mostrar o que é certo, é preciso ter a condição que o conhecimento lhe dá. Então, eu te convido mais uma vez, vamos estudar, e vamos estudar sobre heresiologia, vamos estar preparados para podermos servir melhor o nosso Senhor. Dito isso, vamos agora procurar, aqui em rápidas palavras, alguns meios que eu apresento a vocês. Não são todos, existem outros, e quem sabe, enquanto você está aí me assistindo, você está acrescentando a sua cabeça, está pensando em outros meios que você sabe que poderia acrescer a essas situações que eu estou aqui apresentando a vocês. Por isso que eu digo que são alguns, existem outros. Mas eu apresento então a vocês alguns meios, algumas formas que nós temos para identificar uma seita. A primeira questão, a letra A, é a questão da autoridade extra-bíblica. Toda seita ela se baseia numa autoridade que não é a autoridade da palavra de Deus. Ela tem alguma coisa além da palavra de Deus. Tem um quesito que ultrapassa a palavra de Deus.
Você pegar, por exemplo, com todo respeito às demais religiões, mas pegar, por exemplo, o catolicismo romano, a autoridade do Papa está, segundo eles entendem, além da autoridade da palavra de Deus. As interpretações dogmáticas e a própria igreja é tida como superior à palavra de Deus. Assim como outras interpretações de que colocam determinados comportamentos além da palavra de Deus. Ora, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Tudo aquilo que é extra-bíblico, como o próprio termo já diz, é extra-bíblico. Não serve como embasamento para o nosso relacionamento com Deus. Não vou desprezar os diversos ensinamentos bíblicos que existem, mas o que está além da palavra de Deus, o que é extra palavra de Deus, devemos tomar todos os cuidados. A autoridade extra-bíblica, quando alguém afirma alguma coisa além do que está escrito e que ultrapassa o que está escrito, já é motivo para ficarmos bem atentos. Fique atento quando isso acontecer. Outra característica, na letra B, verdades que vão além da palavra de Deus. A palavra de Deus diz até aqui, mas alguém vem e acrescenta uma série de coisas além do que a palavra de Deus. Considere que existe a possibilidade bíblica de visão, de sonho, de revelação, de profecia. Existe, está na Bíblia. Mas nada disso pode ultrapassar os limites da palavra de Deus. Deus não vai mostrar para alguém alguma coisa que contrarie os princípios da sua palavra. Mas o que nós temos bastante são pessoas que dizem que tiveram essa revelação, tiveram aquela outra revelação, tiveram demais revelações e sonhos que não estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso não só por aí. Às vezes, no nosso próprio meio dito evangélico, encontramos pessoas que agem assim, baseados em sonhos, em revelações, em experiências particulares, que ultrapassam os limites, que estão além da palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Fique com o que está escrito. Isso sim tem validade para você. O que ultrapassa o que está escrito, o que vai além da palavra de Deus, são práticas de seitas. Pessoas que estabelecem coisas que a palavra de Deus não estabelece. Inclusive, pessoas que não consideram o sacrifício de Cristo suficiente para a salvação. Precisam incrementar, precisam colocar junto desse sacrifício determinados ritos, determinadas práticas, colocar junto as obras. Pessoas que acham que só a leitura da Bíblia não é suficiente, tem que ler além da Bíblia o livro A, o livro B, o livro C, e não é pelo ler, mas por considerar esses livros adjuntos sagrados com a Bíblia, ou mais sagrados do que a Bíblia. Isso é típico de seita. O outro item, o item C, são as interpretações particulares da Bíblia. A Bíblia, ela, enquanto livro, enquanto palavra de Deus, tem a sua interpretação de fato. E existem indivíduos que, para satisfazer o seu ego, ou então para justificar a sua forma de ser, ou para justificar determinados movimentos, fazem manipulações de textos sagrados. Desvirtuam o que está escrito. Dão interpretações que fogem do sentido real da palavra de Deus, e essas interpretações têm como função apenas de justificar a prática dos tais indivíduos nos seus ajuntamentos. Fuja de pessoas que interpretam a palavra de Deus ao seu bel prazer para justificar as suas práticas. Pessoas que não querem amoldar-se à Bíblia, mas querem pegar a Bíblia e fazer com que a Bíblia se amolde à forma de vida deles. E querem fazer com que a Bíblia sirva como servo para eles, mas não querem de forma alguma servir ao Senhor da forma com que a Bíblia diz. Fuja desse tipo de gente. Isso é uma forma de identificar uma seita. Encontrar
essas pessoas que querem interpretar as palavras da Bíblia Sagrada de uma forma particular para justificar a sua forma de ser e a sua forma de se conduzir. Rejeição também é o cristianismo ortodoxo. Normalmente, as pessoas que fazem parte de grupos sectários usam a expressão conhecida nossa pela Bíblia Sagrada, lá da serpente do Jardim do Éden, descrito lá no livro de Gênesis, quando ela chega para Eva e pergunta: então, foi isso que Deus te disse? E Eva responde: foi, Deus me disse isso. E a serpente diz: não é bem assim. As seitas agem dessa forma. Não é bem assim, eles dizem. Você está interpretando errado. O cristianismo não é bem isso. Essa ortodoxia, isso que você está vivendo, os tempos são outros. Gente, a Bíblia não muda. As coisas mudam. As coisas evoluem. Mas a palavra de Deus é a mesma. Ela permanece tal e qual. Nós não podemos confundir costumes com pecado, claro. Mas falando de pecado, daquilo que a Bíblia diz que é pecado, que era pecado há tanto tempo atrás, e que a Bíblia, quando foi escrita, inspirada por Deus, colocava determinadas práticas como pecado, que Deus disse, ao inspirar os homens que escreveram, Deus disse que era pecado, Deus não mudou de ideia, continua sendo pecado. Práticas que a Bíblia condenava há 2000 anos atrás, a Bíblia continua condenando hoje. Então não existe jeitinho. O que é, é. O que está escrito, escrito está. Temos que viver a Bíblia de uma forma inteira e plena. Não há jeitinho no Evangelho. Então, quando se rejeita o cristianismo ortodoxo, se rejeita a prática da palavra de Deus. Entenda bem, eu não estou falando de uso e costumes. Eu estou falando de texto bíblico, estou falando de texto sagrado, daquilo que de fato está escrito. Então, se está escrito na Bíblia que é pecado, continua sendo pecado. Se está escrito na Bíblia que não é pecado, então não é pecado. Existe uma questão aí de conduta. Temos que conduzir-nos de acordo com a palavra de Deus. E Deus não muda de ideia em relação à nossa conduta. Deus não afrouxa. A porta, uma vez dita que é estreita, então a porta é estreita. Não houve um alargamento na porta, se é que você me entende. Prega um outro Jesus, no sentido de que as seitas normalmente apresentam uma segunda oportunidade de redenção. Pregam outra pessoa que podem, de certa forma, contribuir no entendimento das seitas com o sacrifício de Cristo, ou que assumem o lugar de Jesus. E é dado tanto valor a determinadas outras pessoas que Cristo fica em segundo ou terceiro plano. Quando você vê alguém que valoriza mais a Maomé do que a Cristo, é de se pensar. Quando você vê alguém que valoriza mais Joseph Smith do que a Cristo, é de se pensar. Quando você vê alguém que valoriza mais Russell do que a Cristo, é de se pensar. Quando você vê alguém que valoriza mais White do que a Cristo, é de se pensar. Porque ninguém pode assumir o lugar de Cristo. Ninguém deve assumir o lugar de Cristo. O fato é que ninguém tem condições de assumir o lugar de Cristo, no que diz respeito à nossa salvação e no que diz respeito de ser Ele Deus. Mas existe muita pretensão por aí de pessoas quererem assumir o lugar de Cristo. Vale lembrar que Jesus mesmo, falando nos seus sermões sobre o princípio de dores, ele dizia: quando ouvirem o Cristo está lá, cuidado com isso. Vale lembrar no sentido da palavra Cristo, o ungido, né? O termo grego. Então, o ungido está lá, e hoje nós vemos muito essa prática. Lá está ungido, cá está ungido. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A outra característica é a lavagem cerebral. As seitas se portam como os donos da verdade e, ao pegar alguém que se constitui na sua, por assim dizer, vítima, começam a lavagem cerebral. Tudo aquilo que essa pessoa tem estabelecido e que normalmente não é uma base muito sólida,
começa a ser desvirtuado. Foi dito isso, não é bem assim. Não, a verdade é essa. Não, porque o fulano diz assim. Porque não é bem assim. Vai dizendo, num primeiro momento, o que a pessoa gostaria de ouvir. E vai encaminhando essas pessoas aos poucos para uma outra direção que não a direção da palavra de Deus. Vai proporcionando a essas pessoas determinadas situações para que eles vejam com descrédito o que a Bíblia diz. E vai incutindo na mente dessas pessoas outros valores, e não os valores da palavra. Práticas como estudos, como reuniões e ajuntamentos, e que aos poucos nessas reuniões, nesses ajuntamentos, vão afastando as pessoas do real significado da palavra do Senhor. Uma outra característica que eu quero aqui enfatizar é também a característica da salvação pelas obras. É típico das seitas apresentar às pessoas que eles precisam praticar boas obras para alcançar a salvação, como se o sacrifício de Cristo não fosse o suficiente. A Bíblia é enfática em nos mostrar que nós somos salvos através do sacrifício de Cristo. As nossas obras não nos salvam. Embora as nossas obras nos acompanhem, as nossas obras não nos salvam. Digo assim, eu sou salvo e por isso eu pratico boas obras. Eu não pratico boas obras para ser salvo. As pessoas querem agir ao contrário. Querem praticar boas obras para serem salvas. Não. As boas obras são resultado da vida daquele que é salvo. Quem é salvo faz boas obras naturalmente. Necessariamente, quem faz boas obras não está salvo, não. A salvação é através de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, e não pela prática de obras como uns e outros tentam dizer por aí. Além desses itens que nós conversamos aqui e que eu apresentei para vocês, por certo, existem uma série de outros que nós poderíamos acrescentar aqui a esta lista. Como eu disse anteriormente, você que está aí me assistindo, deve ter identificado em uma porção de outras que poderiam acrescentar. Mas, devido ao resumo do tempo que nós temos, vamos ficar com esses daqui. Aberta a possibilidade para que você possa, se for fazer uso, for falar, for ensinar sobre o tema, inclusive, acrescentar os itens que você viu que enquadra perfeitamente nessa forma que nós temos de entender essas coisas. Acerca das seitas também, vamos continuar aqui mais um pouco, existem as categorias, e nós vamos verificar aqui em que cada uma se enquadra. As categorias das seitas. Na letra A, as seitas secretas. São grupos religiosos criados a partir de um saber místico, secreto e de autoconhecimento. Quando eu falo de grupos secretos, hoje, com o advento da internet, com as redes sociais, com os meios de comunicação em massa dependentes da rede, muitas coisas consideradas há alguns anos atrás secretas, acabam não sendo tão secretas assim. Existem muitos livros, muitas coisas que estão à disposição aí das pessoas acerca daquilo que era considerado secreto e não é tão secreto assim. Claro que dentro desse universo de conhecimento dessas coisas ditas secretas, existem muitas especulações que são coisas que não condizem com informações que chegam até as pessoas. A especulação também é muito grande, porque é uma coisa secreta. Então, quando se é algo secreto, as pessoas fazem uma ideia do que seja, mas não podem ter certeza do que é, não é mesmo? Então, sobre os grupos religiosos secretos, cito, por exemplo, a maçonaria. Eu, particularmente, não acredito na possibilidade de alguém ser cristão e maçônico ao mesmo tempo. Porque as práticas maçônicas, muitas vezes, destoam das práticas cristãs. Pegam um outro caminho e instituem um outro Deus, de uma outra forma, a forma como se vê as coisas. Um outro exemplo é a morte
a Rosa Cruz, como nós chamamos, que envolvem-se dentro de um misticismo, de um saber meio que esotérico, a questão do autoconhecimento, enfim, encaminhando-se essas religiões secretas para aquilo que durante um certo tempo a gente estudou sobre o nome de Nova Era. Então, está muito presente nos nossos dias. Clubes ligados à maçonaria, clubes ligados ao rosacrucianismo e outros movimentos que são secretos. Existem também as religiões que são as religiões pseudo-cristãs. Pseudo por quê? Porque são grupos religiosos que se intitulam cristãos. Mas, na base doutrinária deles, nas teologias elaboradas que possuem, elaboram a partir da experiência pessoal de seu líder ou líderes e da distorção da teologia bíblica. Inclui-se aí o adventismo do sétimo dia, se intitula cristão, mas a base doutrinária inclui a interpretação dos escritos de Ellen White, por exemplo. Inclui-se aí a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja dos Mormons, que leem a Bíblia, fazem uso das Escrituras, mas colocam na mesma altura que as Escrituras os ensinamentos do livro Mormon, dos ensinamentos de Joseph Smith, seu fundador. E é interessante notar que esse ensinamento de Joseph Smith, se você fizer uma pesquisa aí na rede, você vai perceber que ao longo do tempo foi passando por adequações, assim como os ensinamentos dos testemunhos de Jeová. Embora os testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová, elas não se identifiquem como cristãos, se perguntar a um testemunho de Jeová se ele é cristão, ele diz que não, ele afirma, eu não sou cristão, eu sou testemunha de Jeová. Eles se utilizam da Bíblia, mas distorcem e interpretam da forma que acham conveniente. E mudam essa interpretação conforme as coisas vão lhes sendo necessárias. Também as religiões de cunho espírita. São grupos religiosos que se dizem como cristãos, ou tem outros que não se identificam como cristãos, só que no arcabouço doutrinário deles, na doutrina primordial, está a questão da reencarnação, a comunicação com os mortos. Eu cito aqui como exemplo de espiritismo o kardecismo, que muitos se identificam como cristãos, falam de Jesus, têm um discurso que para ouvir parece até agradável, mas quando vai se aprofundar dentro do assunto vão se perceber os enganos, os engodos e a tentativa que existe de prender as pessoas com palavras sutis e conduzi-las ao erro e afastar de Jesus. Ora, se o indivíduo detentor de uma alma, ao ele morrer, enquanto esse corpo físico, essa alma retorna e a alma se autopurifica em várias vezes que vai renascendo, qual seria a necessidade do sacrifício de Cristo? Estão, então, com a sua prática, invalidando o sacrifício de Cristo. Entre outras coisas, que não é a minha intenção aqui, me delimitar as práticas das religiões, para isso deixo o meu convite para que você venha fazer o curso conosco no Eduque, e no nosso material você vai encontrar especificado sobre esta religião de uma forma muito detalhada, mas a intenção, então, é fazer com que as pessoas procurem um outro caminho, que o homem se julgue autossuficiente, não precisando do Cristo. O Cristo é colocado no Espiritismo como se fosse mais um espírito evoluído na forma de dizer deles. Note que muitas vezes encontramos, infelizmente, cristãos dando vazão a falas e a conversas, como, por exemplo, de Chico Xavier e de outros espíritas, agindo com imprudência, sem sequer ver a origem daquilo que ele está citando, daquilo que ele está falando. É preciso verificar bem a origem daquilo que nós estamos utilizando como base. Aproveito para deixar aí esta orientação. Temos também, minha gente, a questão afro-brasileira, como nós chamamos, dentro das ciências da religião.
São grupos religiosos que se identificam com a cultura afro, e cujo eixo principal desses grupos religiosos, e muitas vezes são tidos até como uma miscelânea com outras religiões, uma mistura com outras religiões, gira em torno da comunicação com os deuses míticos africanos. Então, as forças da natureza, dentro dessas religiões, são consideradas deuses, ou então eles chamam esses deuses como alguém que se manifesta na força das naturezas. Isso eles dizem dentro de alguns eixos das religiões afro-brasileiras, como é o caso da Umbanda e do Candomblé. Os orixás, enfim, seriam, na interpretação deles, manifestações de espíritos que estão na natureza. Não são espíritos humanos, mas espíritos que estão na natureza. Ou então, manifestações de espíritos de antepassados falecidos. Algumas dessas religiões trabalham uma miscelânea tão grande, um sincretismo religioso tão grande dessas religiões afro-brasileiras, ao fato de colocar junto no mesmo altar a imagem da referência africana junto com a referência católica, dizendo se tratar da mesma personagem. Então, é uma prática muito comum nos cultos afro-brasileiros. O indivíduo ir na terça-feira no terreiro e no domingo ele ir na missa. É uma prática muito comum juntar as duas coisas aí. Outra religião também são as religiões orientais. Outro grupo de seitas são as seitas orientais. São grupos religiosos ligados à tradição japonesa, chinesa, normalmente orientais, cuja principal doutrina é o culto aos antepassados. Se você assistir filmes aí sobre a cultura japonesa, você vai perceber que eles valorizam muito os antepassados. E não é um erro você tratar com carinho e lembrar com carinho os seus entes queridos que partiram. Mas as pessoas dessas seitas orientais acreditam que os seus antepassados estão ali em espírito convivendo com eles, partilhando com eles todos os momentos. Inclusive, eles têm altares familiares em que oferecem alimentos, oferecem as coisas para os antepassados, para os seus entes queridos que já morreram. E os líderes se apresentam como salvadores da humanidade, utilizando de frases muito bem elaboradas, pensamentos muito bem elaborados. Se nós não tivermos o cuidado, somos enganados por essas sutilezas. Se utilizam desses recursos de milagres, num processo de autossalvação. Então, tudo acontece dentro daquele ambiente familiar. Então, não há uma necessidade de Deus para esse conceito oriental. Há uma necessidade, sim, do homem se autoexaminar, o homem viver a sua moralidade, querer fazer o bem e viver bem consigo mesmo e com a sua família, de forma que não envergonhe os seus entes queridos que já morreram. Ora, nada impede de vivermos bem com a nossa família e não queremos fazer vergonha ao nome dos membros da nossa família que já dormem na eternidade. Mas fazemos isso pelo princípio moral descrito na Bíblia Sagrada, descrito na verdade do Evangelho de Deus. Os judaizantes também é um outro grupo religioso que precisamos ter atenção, uma vez que são atrelados a costumes judaicos e às suas doutrinas. Se nós fizermos uma leitura do que Paulo escreve na sua carta aos Gálatas, encontramos ali argumentos para refutar os argumentos deste povo. Querem viver como viviam os judeus. Note só, não como vivem os judeus, porque os judeus hoje não vivem como os judeus viviam nos tempos bíblicos. Mas esses tais querem viver como viviam os judeus nos tempos bíblicos. Até inclusive na forma de se vestir, utilizando determinados elementos sagrados nas suas roupas, que são típicos do judaísmo e que sequer muitas vezes eles sabem o significado. Então, existem também outros movimentos, que são os movimentos seculares. Quando eu falo de movimentos seculares, eu estou falando de movimentos não religiosos. Os livres pensadores, como assim se intitula, são aqueles que defendem o humanismo, o cientificismo, que defendem o darwinismo, que defendem o próprio culto à personalidade, são as pessoas do não há Deus.
O ateísmo está presente aí, do indivíduo que tira as pessoas do foco de servir ao Senhor, tira as pessoas do foco do temor a Deus, e o desejo do homem é esse mesmo. O homem, na sua boca, diz não a Deus. Por que o homem diz que não há Deus? Ora, porque se Deus não existir, ele não tem que prestar conta para ninguém. Seria para o homem cômodo se Deus não existisse, porque daí ele poderia viver a seu bel prazer sem ter que dar satisfações, e mesmo numa vida após morte, nada ali aconteceria. Mas agora, se Deus existe, existe uma prestação de contas, e nós teremos sim que dar conta da nossa forma de vida. E por último, eu quero citar aqui, não menos importante no sentido de que devemos tomar o cuidado, é esse movimento, ou movimentos evangélicos, que eu chamo de controversos, que são coisas muito presentes nos nossos dias. Esses grupos, nesses movimentos, né, que cada qual se caracteriza de uma forma, né, que são exceções ao Evangelho, embora eles não possuam todos uma característica de uma seita, tem uma mistura muito grande de aparência do Evangelho, também é verdade. E nessa aparência do Evangelho que eles têm, eles não apresentam uma teologia sadia, uma teologia ortodoxa. Eu quero citar aqui, por exemplo, a teologia da prosperidade, que tem engraçado no meio do povo, em que o homem valoriza mais a vida aqui, não tendo mais esperança na vida eterna. As pessoas se preocupam em acumular bens e viver bem aqui, e toda a esperança está aqui mesmo. E se matam por ter uma vida sossegada aqui. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar e trabalhar e buscar ter uma vida sossegada e sustentar bem a sua família e viver no máximo de conforto que você consiga dar para a sua família. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa pátria não é aqui, como diz o apóstolo. Nós buscamos a vindoura. Nossa esperança está no céu. E se a nossa esperança está no céu, a nossa esperança está em Deus, não podemos viver em função de uma teologia da prosperidade. Outro item interessante desses grupos controversos é a prática da confissão positiva, em que as pessoas pensam no engodo em que vivem, pensam que mandam em Deus, pensam que Deus é o seu servo, invertendo aqui a ordem da prioridade das coisas. Deus é o Senhor absoluto, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas e a vontade de Deus é suprema. Mas, infelizmente, encontramos grupos religiosos nos nossos dias que pensam que a vontade suprema pertence ao homem. E é comum encontrarmos pessoas ensinando por aí a outros a darem ordem a Deus, agindo como que se Deus fosse alguém disposto a estar lhe obedecendo e se submetendo à vontade humana. Deus tem o controle de tudo e tem o controle, inclusive, então, da nossa própria vida e faz as coisas conforme a sua vontade. Tudo que acontece na minha vida está em submissão à vontade soberana de Deus. Eu não posso em nenhum momento ficar determinando para Deus isso ou determinando aquilo. Pelo contrário, humildemente devo chegar ao meu Senhor e dizer: Senhor, se for esta a tua vontade, ou Senhor, em conformidade com a tua vontade, Senhor, se tu quiseres, tu podes fazer na minha vida conforme a tua vontade. Enganados estão aqueles que chegam para Deus e dizem: Deus, se tu não fizeres isso, eu não vou mais fazer aquilo. Tem gente que barganha até com a própria salvação. Outro dia ouvi de pessoas que chegam diante de Deus e dizem: ó Deus, se tu não fizeres isso na minha vida, eu vou deixar de te servir. Ora, amigo e amiga, se você deixar de servir ao Senhor, Deus vai continuar sendo Deus, mas o prejuízo de vida eterna vai ser todo seu. Não se barganha com a salvação. Deus não está sujeito aos nossos caprichos, como uns e outros estão pensando e interpretando por aí. Precisamos estar bem atentos a esse fato. Deus não está sujeito ao meu e ao teu capricho, à minha vontade e à tua vontade. Esses grupos controversos que pregam um evangelho com aparência de verdade, mas que no fundo dele não tem nada de verdade, tem trazido grande prejuízo para o reino de Deus.
criando na cabeça das pessoas fantasias, factóides, iludindo as pessoas acerca do que é a verdade do Evangelho, conduzindo as pessoas não para Deus, mas para um caminho distante dele. Lembrem-se das palavras de Jesus quando se dirigia aos fariseus. Jesus disse que os fariseus atravessavam o mar para fazer um prosélito, mas muitas vezes tornavam esse prosélito 2 vezes mais digno do inferno do que era anteriormente. Existem pessoas que, a título de pregar o Evangelho, estão conduzindo pessoas a práticas que estão distanciando cada dia mais esses tais de Deus, distanciando os seus ouvintes cada dia mais de Deus. Voltemos para o verdadeiro Evangelho. Por isso, queridos, é importante que nos atenhamos ao estudo da apologética, nos atenhamos ao estudo do que são as seitas, nos atenhamos ao estudo do que são as heresias. Por isso é importante que estejamos preparados para defender a nossa fé, porque essas coisas nos servem todos os dias, estão presentes no nosso cotidiano, e não são coisas que são escancaradas. Muitas vezes se apresentam de uma forma muito sutil, e se não estivermos atentos, somos enganados. Se a igreja não estiver atenta, a igreja é enganada. Então, cabe a todos nós abrirmos bem os nossos olhos e estarmos bem preparados para defendermos a nossa fé e, uma vez formos questionados, darmos o motivo da nossa fé para aquele que solicitar o motivo da nossa fé. Defendermos aquilo que nós cremos, sim, com base na palavra de Deus, com base muito firme naquilo que foi determinado pelo Senhor. E eu quero aproveitar e te convidar para estudar conosco. No Instituto Eduque, nós temos um livro que trata especificamente de cada uma dessas seitas, de cada uma dessas heresias, onde você pode aprofundar o seu conhecimento. Foi uma alegria poder estar com vocês, partilhar desse momento. Eu sou o professor Sadraque Pereira, sou professor do Estado, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, sou formado em filosofia, sou formado em história, sou formado em teologia, com mestrado em teologia, e é uma alegria poder contar com você nesse momento. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima oportunidade.